E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e nós estamos de volta com um mini curso de gramática. Na aula passada nós iniciamos o módulo de sintaxe, tratando das colocações pronominais. Nesta aula nós vamos iniciar o estudo da oração, começando com os chamados termos essenciais da oração. Então, se você gosta deste conteúdo, fique com a gente, acompanhe, se inscreva, curta, compartilhe, que isso vai nos ajudar bastante. Então, feita essa apresentação, vamos à aula. Vem comigo. Bom, vamos apresentar alguns conceitos gerais sobre o que é a frase, também falar sobre oração e sobre período. São conceitos que estão no mesmo domínio. A começar pela frase. A frase é todo enunciado, ou seja, uma estrutura que é comunicada, seja de forma verbal ou escrita, que transmite uma mensagem com sentido completo no momento em que ela é falada. Então, não importa a sua extensão, ou se ela tem verbo ou se não tem verbo. Se ela trouxe um sentido completo, ela é uma frase. Não importa se ela é simples, não importa se ela é composta. Já a oração é uma frase, só que é uma frase que possui verbo. E ela se compõe de duas estruturas básicas, o sujeito e o predicado. Lembrando sempre que o predicado, ele possui um verbo. Então, só há oração se há verbo. Porque havendo verbo, há predicado. E predicado é termo essencial da oração, assim como o sujeito. Já o período são conjunto de frases que pode englobar uma ou mais orações, cada qual com seu próprio sentido. Embora em alguns casos existe uma relação de dependência que a gente chama de subordinação, que nós vamos falar nas próximas aulas. Por enquanto fique com essa definição central, que então um período são várias frases, várias orações, melhor dizer, que são encadeadas. E elas podem ser encadeadas de uma forma coordenativa ou subordinativa. Por hora eu vou ficar nessa explicação e depois nós vamos falar melhor sobre isso. Então o período se define dessas seguintes formas: o período simples e o período composto. O período simples é formado por apenas uma frase, como socorro. Aqui se trata de uma frase nominal. Então, nesse caso, não possui verbo, mas veja que é uma frase com sentido completo. Apenas uma palavra, mas ela possui um sentido já bem claro. Socorro, ela se basta. Da forma como ela está colocada, você dizer socorro já tem um sentido. Então é uma frase. E o período composto é formado por mais de uma frase. Ele comeu, dançou, pulou, caiu e morreu. Você vê uma sequência de ações que são representadas, cada um por uma oração, representada por um verbo. Então, no caso, são frases que possuem apenas uma palavra, só que elas compartilham em si um sujeito, ele. Mas são frases diferentes que formam um período composto. E na estrutura da oração nós vamos agora aos chamados termos essenciais, integrantes, acessórios e o independente. O que são os termos essenciais? São aqueles elementos básicos para se formar a oração, que são o sujeito e o predicado. Então, a partir de agora nós vamos falar especificamente da oração. Então, são frases que possuem verbo. E no caso dos termos essenciais, sujeito e predicado. Já os termos integrantes, que será o assunto da próxima aula, são aqueles que auxiliam na transitividade dos termos. Então eles servem para completar o sentido tanto do sujeito como do predicado, dos elementos que constituem tanto um quanto o outro. São elementos importantes, mas eles têm esse papel mais subsidiário, complementar. E que termos são esses? São o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Já os termos acessórios são elementos que especificam, qualificam, determinam o termo ao qual está relacionado, mas não exercem uma função essencial. Então eles têm essa característica de adicionar
outros elementos, outras circunstâncias, uma definição, especificação, qualificação, mas eles não são termos essenciais, são termos acessórios. Então eles podem ser suprimidos sem uma perda global do sentido. E nesses casos são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. E aqui o termo independente, que seria o vocativo. O vocativo, ele não possui uma função sintática na oração, mas uma função enunciativa, uma função discursiva. Na verdade, ele tem uma estrutura, mas ele não interage com a estrutura. Ele interage com quem se quer falar. Vamos ver isso mais propriamente. Vamos agora falar do sujeito. O sujeito, uma definição aqui bem clássica, é o elemento de uma frase com o qual o verbo concorda em número e pessoa. Então é uma definição bastante simples e bastante usual de como a gente pode identificar o sujeito na frase. É com quem o verbo concorda em número e pessoa. Você fazendo esse exercício, você identifica o sujeito. Vamos, a partir daqui, fazer um exercício e explicar os tipos de sujeito. A classificação do sujeito quanto ao verbo. Sujeito agente, que é quando o sujeito executa a ação expressa no verbo. Exemplo, a menina comeu o bolo. Quem comeu o bolo? A menina. Então é o sujeito agente, porque o verbo comer é um verbo relacionado a uma ação. Por outro lado, o sujeito paciente, que ocorre quando o sujeito sofre a ação indicada pelo verbo. Por exemplo, o bolo foi comido pela menina. Quem foi comido? O bolo. Nesse caso, ele sofreu uma ação. Nesse caso, esse verbo, ele é um verbo composto. E ele está na voz passiva, porque o sujeito, ele sofre a ação de ser comido. Então, esse é um caso de sujeito na voz passiva. Então, por isso, o sujeito é paciente. Uma observação aqui, os verbos de permanência, como ser, estar, ficar, aparecer, eles não expressam ação. Quanto ao número de elementos, então ele pode ser um sujeito simples, que ele apenas possui um núcleo, ou pode ser um sujeito composto, que possui mais de um núcleo. Exemplo do sujeito simples. Maria comeu o bolo. O núcleo do sujeito é Maria, que também é o único elemento do sujeito, que pode ser um substantivo, um pronome pessoal em geral, mas não necessariamente. Já o sujeito composto, que é formado por mais dois ou mais núcleos, no caso aqui, João, Maria e Laura comeram o bolo. Então, João, Maria e Laura. João, Maria, Laura são o núcleo do sujeito. 3 núcleos que formam esse sujeito composto. Quanto à localização na frase, sujeito elíptico ou desinencial, também chamado de sujeito oculto em livros mais antigos. Ele é um sujeito que não aparece nas frases, mas ele pode ser subentendido a partir da desinência número pessoal do verbo. Então, como por exemplo aqui, acordei cansado. Graças à desinência número pessoal do acordei, você descobre que é um verbo que é conjugado na primeira pessoa do singular. Então, quem que é o sujeito da primeira pessoa do singular? É o eu. Então, eu acordei cansado. Só que o eu não aparece na frase, mas você pode subentender que ele está lá. Então, o verbo, nesse caso, ele ajuda a identificar o sujeito quando ele não aparece. A desinência número pessoal, que identifica a conjugação, por consequência, a pessoa com a qual está sendo conjugado. É um caso semelhante, mas diferente é o caso do sujeito indeterminado, em que você não consegue fazer essa identificação. Então, o sujeito não aparece na frase, mas você não tem meios de identificá-lo. E como isso se dá? Quando se coloca o verbo na terceira pessoa do plural, como falaram mal de você. Então, você colocar o verbo nessa terceira pessoa do plural não permite identificar o sujeito. Ele é indeterminado.
ou quando você acrescenta a partícula se em verbos de ligação, intransitivos ou transitivos indiretos. Como nos exemplos aqui. Ficou-se a definir a pauta da reunião, precisa-se de faxineiro, vive-se precariamente no Sudão ou come-se bem no Habib's. Então, são casos em que o emprego dessa partícula se indetermina o sujeito. Você não tem como atribuir um sujeito. Ele existe, mas não tem como identificar, não tem como localizá-lo. E as orações sem sujeito, então as orações impessoais, que são formadas por predicados cujo núcleo são verbos impessoais. São verbos que não pedem sujeito, como no caso dos verbos que indicam fenômenos da natureza, como o verbo chover, verbo trovejar, verbo relampejar, ventar, entre outros. Ou verbo haver no sentido de existir, como aqui, há milhares de baratas nessa casa velha. Então, aqui não tem sujeito, o há não pede sujeito. Toda essa estrutura é predicado, é predicativa. Ou no caso, verbo ser, estar, fazer e haver, no sentido de tempo, ou seja, faz 4 anos que não a vejo, então é um sentido temporal. Há 4 anos, faz 4 anos que não a vejo, não pede sujeito, então se trata de uma oração impessoal, sem sujeito. Então, falamos do sujeito, vamos agora ao predicado. Predicado é um elemento na frase que faz uma afirmação sobre o sujeito, que é essa relação que a gente chama de predicação, ou, no caso de orações sem sujeito, afirmações genéricas. Isso aqui ressalta o que nós acabamos de falar, não há predicado sem verbo, porque se a oração precisa de verbo e o predicado precisa de um verbo, então o predicado é elemento central. Você precisa de um verbo para fazer a oração. Se o sujeito, nas circunstâncias que nós falamos, ele pode não existir, no caso das orações impessoais, o predicado já é imprescindível. Porque senão não há oração. Pode haver frase, mas não oração. Então vamos classificar o predicado. Ele é verbal quando o núcleo do predicado ele é o verbo, seja ele simples ou composto. E tem como núcleo o verbo, o agente que se relaciona com o sujeito. Isso pode ser feito com o apoio de complemento. Então essa relação com o verbo ela pode ser direta, ou seja, o sujeito mais o predicado e dar significação, porque o verbo em si se basta, ele tem uma força semântica que dispensa um complemento, ou não, ele vai precisar de um complemento. Então nós dizemos que a estrutura básica de uma oração é sujeito, verbo, complemento. Essa tríade clássica é básica, ressalvados os casos em que das orações sem sujeito. Então o predicado verbal tem como núcleo o verbo, e é com ele que o sujeito vai se relacionar, que pode ser feito com ou sem complementos. Quando há os complementos, nós falamos que há uma transitividade. E nesse caso, os verbos podem ser classificados em intransitivos ou transitivos. Os intransitivos não necessitam de complemento, como o caso aqui, a águia voou. Não preciso de mais nada. A águia, sujeito, voou, predicado. Isso é suficiente. Ou pode ser transitivos, então vou precisar de um complemento para o verbo para que haja o sentido completo. Vamos ver os casos. São 3 tipos. O verbo transitivo direto, em que o complemento se une ao verbo, mas sem preposição, como no caso, eu comi feijoada. O verbo comer, ele precisa de alguma coisa. O que se come? Para o sentido se completar. Eu comi feijoada. Isso se dá de uma forma direta, sem preposição. Mas há casos em que essa preposição ela é necessária. E aí se trata de um verbo transitivo indireto, em que o complemento é necessário. A fábrica precisa de mais operários. O verbo precisar exige um complemento para se relacionar com o seu objeto. Precisa de algo. Então a fábrica precisa de mais operários. Ou direto e indireto. Então é um verbo que pede 2 complementos. Um direto e um indireto.
como no caso aqui, os correios enviaram um telegrama para mim. O verbo enviar exige dois complementos, o quem envia e para quem envia. Então enviou o telegrama e enviou para mim. Então nesse caso desse verbo, você vai precisar de dois. Enviou um telegrama, enviou para mim. Enviaram um telegrama para mim. Dois complementos. Verbo transitivo direto e indireto. Predicado nominal. Nesse caso, é um predicado em que há verbo, só que o núcleo não é o verbo, mas um termo nominal que se relaciona com o sujeito e que se chama predicativo do sujeito. É um predicado que revela estado e não ação. Então os verbos que se formam os predicados nominais são chamados verbos de ligação. Eles atuam como um elo entre sujeito e predicado e adicionam esse sentido de estado. Como por exemplo no caso aqui, minha filha ficou preocupada comigo. O verbo ficar, ele indica o estado, o verbo de ficar. É um verbo que está relacionado a uma situação do sujeito, seja ela provisória ou permanente. Esse ficar, ele é um verbo de ligação, porque o núcleo do sujeito é preocupada. Minha filha, preocupada. Mas há alguns casos em que verbos de ligação podem atuar como intransitivos, como por exemplo aqui, eu estou aqui na sala. Aqui não é uma relação do verbo de ligação com o predicativo, porque aqui são advérbios de lugar. Então, o verbo estar aqui, ele não é um verbo de ligação. Na verdade, ele é um verbo intransitivo, porque ele não tem um complemento e as estruturas que se seguem não são predicativos. Eles são, na verdade, adjuntos adverbiais. Eles são advérbios. Então, quando não há, nesse caso, predicativo, mas advérbio, é um sinal de que o verbo de ligação, o verbo estar, ele age como um verbo intransitivo, não como um verbo de ligação. Então é importante a gente ficar atento a isso. E aqui o último tipo, que é o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele possui dois núcleos, um núcleo verbal, o verbo, e um predicativo. Pode ser um predicativo do sujeito, então ele é um termo nominal que se relaciona do predicado que se relaciona com o sujeito, ou um termo nominal que se relaciona com o complemento, que é um predicativo, nesse caso, o predicativo do objeto. Vamos ver os casos aqui. Minha filha viajou preocupada comigo. O verbo viajar, ele é um verbo normalmente intransitivo. Então, mas eu coloquei aqui o preocupado, e o preocupado é um termo nominal relacionado ao sujeito, então ele é um predicativo. Então nós temos aqui um predicado verbo nominal, então um predicado verbal que tem um núcleo, um verbo intransitivo, e um termo nominal que é o núcleo que é um segundo núcleo, um núcleo nominal, preocupada, predicativo do sujeito. Então nós temos dois núcleos, um verbal e um nominal. Já o outro caso, minha filha a jogou antipática. Esse a, lembra, ele é um pronome oblíquo. Ele é na verdade, minha filha jogou ela, uma outra pessoa. Jogou, então ele é um objeto direto, que você julga alguém, você julga algo. Antipática, esse antipática não está relacionada com minha filha, está relacionada com esse objeto a, com esse ela, seja quem for. Então, esse antipática é um predicativo, mas um predicativo do objeto, não do sujeito. Então aqui vamos a algumas definições do que é um, o que é outro. O predicativo do sujeito é um termo com valor adjetivo que qualifica o sujeito, que revela um estado. E já o do objeto, ele é um termo no valor adjetivo, mas que qualifica o objeto e também revela um estado. Então são essas as definições principais dos termos essenciais. Essa aqui é a nossa primeira aula. Nós falamos dos termos essenciais, suas características principais,
E agora nós vamos falar nas próximas aulas dos termos integrantes e dos termos acessórios. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, não deixe de compartilhar, de curtir, de se inscrever no nosso canal e nos ajudar nessa missão. Espero que a gente consiga fazer novos trabalhos e a gente possa crescer e, quem sabe, formar uma grande escola virtual. Esse é um projeto interessante e conto com a sua ajuda para a gente se tornar realidade. Espero que tenha gostado. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.